Tudo bem, pessoal? Beleza? Estamos mais uma vez aqui no podcast Sebrae-On, no ASX 2024. E agora eu estou com o Chico Saboia. Tudo bom com o senhor? Bem-vindo, obrigado pela participação. Como é que o senhor está? Eu que agradeço, cara, o convite. É uma satisfação estar sempre aqui no Espírito Santo e poder trabalhar junto ao Sebrae, né, que é um parceiro, é uma escola, né, para todo mundo que lida com inovação e com empreendedorismo, em especial para o pequeno negócio. E aqui tem um bocado de startups, o Sebrae avançou nessa linha, então estamos em casa. Valeu, obrigado pelo convite. Não, show, a gente que agradece a participação. E como o senhor está vendo essa participação, engajamento do público aqui no ASX 2024? É incrível, eu entrei, era 11h30 da manhã, o espaço muito amplo, muito bonito, muito bem organizado. O esforço, sei que esse esforço de botar de pé uma estrutura dessa é enorme, mas super bacana, de parabéns, viu, mais uma vez. E ver tanta gente, ver nos estandes as instituições de apoio, as instituições de fomento, ver sobretudo as startups, isso é muito legal, isso aí é o futuro, né? Nós estamos endereçando o futuro. Gente, o Chico ele é diretor, presidente da Embrap e membro do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, do Conselho de Administração do Porto Digital, do Conselho Consultivo do Instituto Senai de Inovação, do Comitê de Líderes do MEI, entre outros. E Chico, o que significa na prática a transformação digital para as empresas ou para as micro e pequenas empresas? Então, nós temos aí que identificar que a gente vive uma transição entre dois mundos. Um mundo que a gente chama analógico, que é processado sob a lógica da economia industrial, da sociedade industrial antiga, e um mundo que a gente chama da sociedade da informação, do conhecimento, como alguns querem, sociedade de dados, economia de dados, não importa como a gente chame. Do mesmo modo como no mundo que sucedeu a Revolução Industrial e que nos últimos 150, 200 anos prevaleceu uma lógica voltada para os interesses da indústria, baseado na produção fabril e tudo mais, hoje a gente tem um mundo que é baseado no empoderamento cada vez maior do consumidor a partir do acesso à informação, ao conhecimento que circula em uma escala jamais pensada. E o que é melhor, o dado e a informação circulam numa escala gigantesca e são cada vez mais acessíveis por parte de grandes massas da população por meio do barateamento dos artefatos, das tecnologias e sistemas de informação, fazendo com que a sociedade toda seja geradora de dados e consumidora de dados. Isso muda fundamentalmente a lógica da outra sociedade. Não é que uma sucedeu a outra, porque as duas convivem, mas os paradigmas são diferentes de uma e outra. E vem cada vez mais prevalecendo, inclusive para a indústria tradicional, os paradigmas da nova sociedade que são habilitados pelas tecnologias digitais. E aí a gente fala de internet, telefone celular, os smartphones, fala de redes sociais, fala de IoT, fala de cloud computing, fala de analytics e agora fala de inteligência artificial. E hoje a gente se fala das mídias sociais e tudo mais, até dos próprios equipamentos. Hoje a galera paga pelo relógio, tem documento digital. Nesse contexto todo, até as assinaturas hoje também são digitais. Quais são os cuidados a serem adotados nessa transição, nessa questão dessa transformação digital até para as próprias empresas? Deixa eu falar só um pouquinho então da transformação digital em si, porque a gente vai falar dos problemas, mas o que a gente fazia até bem pouco tempo era a digitalização das estratégias analógicas, dos processos produtivos, dos processos de vendas, dos processos de comercialização, dos processos de gestão financeira, mas todos eles subordinados a uma estratégia analógica, típica dos tempos analógicos. Como eu falava há pouco, as estratégias no mundo de hoje são diferentes porque o perfil das pessoas mudou, nós precisamos fazer uma transformação digital. A transformação digital resulta em estratégias digitais de negócio e não na digitalização de processos que respondiam por estratégias analógicas. Então, esse é o entendimento. E como é que isso se materializa na prática? Se materializa pelo uso intensivo e extremo de todas as possibilidades tecnológicas geradas por essas tecnologias digitais.
E aí, todas essas que eu mencionei há pouco e as que virão depois, porque recorda que há 2 anos, 3 anos, não se falava de inteligência artificial, mas se falava de realidade imersiva, se falava de aqueles óculos, aquele mico, né, que você tem que pagar, botar uma máscara de mergulho para falar de realidade aumentada, etc., virtualidade. Bom, até o Facebook mudou de nome, né, virou Meta e metadados e tal. Bom, o Facebook foi o primeiro a acabar essa divisão, botou 10 mil pessoas para fora e passou a investir em quê? Em inteligência artificial. Então, fazer transformação digital é um processo que envolve um ponto que eu sei que você vai tocar nele, que envolve mudança de cultura, porque é uma questão que todo mundo fala, você introduz tecnologias, mas mexe com a cultura da empresa. É para mexer com a cultura da empresa. Porque se você ficar preso nos valores culturais tradicionais, você não implementa nenhuma estratégia digital, nem você implementa a conexão com o futuro. Então é para mudar a cultura mesmo. Se a sua cultura for conservadora, tradicional, baseada em processo, quando o mundo mergulhou de cabeça agora na inteligência artificial, que lhe dá respostas inteiras sobre problemas complexos e cada vez mais dará respostas mais... Você está ferrado. Então, já respondendo uma pergunta, sim, a transformação digital tem que lidar com o fenômeno da cultura organizacional. A empresa que diz, eu vou modernizar a minha empresa, eu vou digitalizar a minha empresa, eu vou fazer a transformação digital na minha empresa, eu vou botar IA na minha empresa, mas desde que sejam preservados os meus valores e a minha cultura. O valor dos negócios reside na capacidade de entregar valor para o cliente a um custo aceitável para o cliente e com um padrão de eficiência que remunere o negócio. Esse é o sentido dos negócios. Fora daí, essa é a cultura fundamental de todo o negócio. Fora daí, eu acho que é uma desculpa de quem retarda a adoção do que tem que ser feito com base... Não, meus valores e minha cultura é essa. Vamos mudar os valores, porque o mundo lá fora está mudando. A sociedade muda seus valores, os consumidores do futuro não são iguais aos de hoje, como os de hoje não são iguais aos de 20 anos, 30 anos. Por que sua empresa não vai mudar seus valores? Ela só vai terminar só. E aí entra, já que você deu spoiler da próxima pergunta, já dei spoiler. Nessa transição dessa cultura, qual é o papel da liderança? Às vezes entram muito não fazer... O que a liderança pode contribuir ou deveria contribuir junto para essa mudança de cultura? Olha, se tem um ponto que eu dou muita atenção aos processos de transformação digital ou transformação dos negócios como um todo, é o papel das lideranças. Mas as teorias de administração têm vários tipos de lideranças tipificadas, né? Eu falo particularmente de um tipo, que é a liderança transformadora. É aquela que sabe que o seu papel não é tanger uma empresa nos modos antigos, mas ao contrário, endereçar o futuro sempre, transformar a empresa sempre, todos os dias, em direção a quê? Em direção ao futuro. Seja lá o que diabo seja o futuro. Mas se você não fizer isso e não participar da construção do futuro, você vai chegar tarde demais quando ele chegar, quando esse futuro se apresentar. E aí você está fora do jogo. Então, a liderança transformadora é aquela que parte desse princípio e que, para botá-lo de pé, reconhece os seus limites e chama os universitários, para usar uma expressão comum aí na televisão. Ou seja, uma liderança transformadora, ela está, via de regra, nos estados superiores, está no C-level das empresas, tem o poder de decisão, tem o poder de passar o cheque, tem o poder de dizer o que vai ser ou não vai ser, mas tem que ter a humildade de reconhecer que o meu repertório, o meu estoque de conhecimentos, a minha trajetória que me trouxe até aqui, não é a mais apropriada para levar a empresa para daqui para frente. O que significa? Eu uso a minha experiência, a minha sabedoria, eu uso o meu poder formal para chamar quem está, a meninada que está vindo e que entende muito mais do que eu, sim, da cultura, dos valores, do modo de pensar, de funcionar, o que é que interessa, o que é que não interessa, como se processam
as relações cotidianas nessas novas gerações. Uma liderança transformadora olha para o futuro. E aí a gente está falando muito da parte empresarial, né? Organizacional e tudo mais. Mas por um outro lado, na sua avaliação, foi até que o senhor comentou na palestra, qual é o que vai causar de mudança no consumidor com essa questão da mudança de cultura? Se tem uma característica nisso que a gente chama sociedade de dados ou economia digital, etc., é que o consumidor, ele não é mais um ser passivo, que não tinha muita opção, porque na economia industrial mais tradicional, o que a gente consumia é o que chegava na loja. A gente não tinha escolha, não tinha informação, não tinha... Você tinha 3 pares de sapato na vitrine, você tinha 4 camisas, acabou. Hoje, o consumidor, nessa economia de dados, ele é empoderado por esses artefatos digitais. A gente tem acesso hoje a uma quantidade gigantesca de dados. Então, nós somos consumidores hoje empoderados pelos dados, empoderados pelas inteligências computacionais que rodam atrás desses artefatos, como, por exemplo, um iPhone. E se a gente hoje é informado, e se eu quiser um par de sapato, eu não tenho que me dirigir a uma loja e ver 3 pares de sapatos e escolher um dos 3. Eu daqui mesmo, eu dou uma busca e vou encontrar 1000 modelos de par de sapato. De onde você imaginar, cor, formato, diabo 4, preço, condição de pagamento, prazo de entrega, o rating do vendedor, etc, etc, etc. Converso com quem comprou, avalio. Então eu tomo decisão informada. É partindo desse entendimento de que o consumidor hoje é um outro bicho, é que nasce a transformação digital. É você saber que se eu carrego estratégias de negócio antigas, eu não vou alcançar esse novo público. Por isso que eu tenho que fazer as mudanças. E esse novo consumidor, ele é muito mais definidor das estratégias do que antes. Mas tem um ponto também que a gente, ao falar da exploração máxima do potencial das tecnologias como base da transformação digital, tem que levar em conta é que, ainda assim, nós somos muito analfabetos. Vou botar aqui aspas, porque apesar de... Parece uma contradição com o que eu disse há pouco, mas não é. Apesar de a gente ter hoje acesso a uma massa de informações gigantesca, as tecnologias estão muito na nossa frente. Em especial agora, as tecnologias associadas à inteligência artificial. E aí, nós temos que fazer um esforço de letrar a sociedade para o uso dessas tecnologias. Não adianta somente você formar cientistas, que a gente forma pouco, qualificar os empresários para eles botarem nas suas estratégias de transformação digital mais esta ferramenta, com todas as suas possibilidades. Se a gente não tiver do outro lado na sociedade, quem consome esse tipo de coisa? Então, eu até falava na palestra que a Inglaterra, há uns 13, 14 anos, disse que a segunda língua da Inglaterra, depois do inglês, era a programação. Isso faz parte do currículo básico. A gente não consegue hoje, ainda no Brasil, fazer da programação uma linguagem a ser aprendida nas escolas, no primeiro grau, no ensino fundamental, não consegue. E no segundo, e no terceiro, a gente não consegue. Então, nós estamos formando uma geração de pessoas que consomem de forma quase como autômatos as tecnologias, sem tirarem proveito, elas mesmas, do máximo que essas tecnologias podem dar, porque nós somos iletrados, a gente não sabe. Então, as políticas públicas têm que endereçar essa questão. Tem que formar cientistas, pesquisadores, tecnólogos nessas tecnologias emergentes, aqui eu falo de inteligência artificial e outras, tem que formar executivos, qualificar os empresários para botarem nas suas estratégias esses avanços, mas também tem que ir lá para a sociedade. A gente não pode deixar a sociedade alienada, simplesmente ouvir falar todos os dias de que tem inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá, e tu? Qual é o uso que você está fazendo de inteligência artificial? Nenhuma. Daqui a 5 anos, a sua profissão, você está ameaçado, sabe por quê? Porque a inteligência artificial comeu metade do que você faz hoje e já faz melhor do que você, e nos próximos 5 anos, a outra metade, outras pessoas que avançaram no entendimento da inteligência artificial vão tomar o seu lugar.
Então, é essa questão que a gente tem que estar muito atento. Chico, obrigado pela participação. Valeu. Antes de encerrar, você poder olhar para a câmera e passar como o pessoal encontra você nas mídias sociais, quais são elas? Não me encontra muito nas redes sociais, eu sou muito mais recatado nesse sentido. Eu falo muito sobre elas, consumo muito, mas não me apresento por elas. Mas eu tenho um e-mail, Chico Saboia, tudo junto com @gmail.com, e quem quiser me achar, me acha por aí. Além disso, eu trabalho numa empresa chamada Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que quem der uma googada vai chegar lá, e aí manda também contato, aí vem zap da empresa, vem o portal, etc. E vou me achar. Estou sempre à disposição, o negócio é só me encontrar. É isso, pessoal. Este foi mais um podcast Sebrae On. Você já sabe, mas não custa lembrar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você também acompanhe durante todo a SX o que de melhor está acontecendo na nossa programação. Combinado? É SX 2024, a inovação acontece aqui.